assunto de classificação geotécnica dos solos. Vocês estão me vendo junto com a aula? Sim. Ok. Então, hoje a gente vai continuar o assunto de classificação geotécnica dos solos e a gente vai ver o sistema rodoviário, certo? Ok, entendi. Então, o que é que a gente viu nas aulas passadas, né? A gente viu a classificação unificada dos solos e na aula de hoje a gente vai compreender a classificação rodoviária. Roteiro da aula. A gente vai ver sistema rodoviário e classificação, depois vai fazer alguns exercícios de revisão. E aí, dentro dos tipos de classificação, a gente já viu que a gente está nessas classificações geotécnicas aqui. E hoje a gente vai ver esse sistema rodoviário de classificação, porque na aula passada a gente já viu esse sistema unificado. Coloquei uma notícia, para quem entrou agora, coloquei uma notícia lá no AVA para vocês. O pessoal pediu para eu gravar a aula passada e não deu. Então, eu fiz uma aula online, videoaula para vocês e coloquei no YouTube sobre essa aula de sistema unificado de classificação dos solos. O que eu estava falando? Já não lembro agora. Não é mais não que eu estava falando. Você está falando do vídeo que você gravou da aula? Sim, gravei o vídeo da aula, então, para o pessoal que não compareceu, ou para quem ainda está com dúvida, ou quem quer revisar, entra lá no YouTube e vê essa aula. Aproveita e dá um like no vídeo da prof. Então, a gente vai usar os índices, né, da curva granulométrica e os índices de Atterberg. Então, entrando nesse sistema rodoviário de classificação, que também é chamado... Valeu. Pronto. Então, agora esse negócio vai ficar doido aqui, aparecendo toda hora. Então, esse sistema rodoviário ele também é chamado de sistema AASHTO, que é o acrônimo lá da Associação lá de Rodovias dos Estados Unidos. Ele é muito empregado na engenharia rodoviária, obviamente, e foi originalmente proposto nos Estados Unidos. Lembra que no sistema unificado a primeira coisa que a gente fazia era ver qual era o percentual que passava na peneira 200 do solo. A mesma coisa a gente vai fazer aqui nesse sistema rodoviário de classificação, só que lá no sistema unificado, a diferença entre solo grosso e solo fino era com relação a se o percentual que passava na peneira 200 era maior ou menor que 50%. 50%. Só que, gente, eu não acredito que esse negócio vai ficar aqui toda hora não, pô. Que coisa chata. Então, vai ficar como? Nesse sistema rodoviário de classificação, o índice vai ser 35%. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, para a gente saber se o solo é grosso ou é fino, vai ser a mesma coisa que a gente fazia no outro, que é analisar qual o percentual que passa na peneira 200 desse solo. No outro, a gente via se era maior ou menor que 50%. E aqui, a gente vai ver se é maior ou menor que 35%. Então, os solos grossos, eles têm menos que 35% passando na peneira 200. E aí, dentro do grupo dos solos grossos, a gente tem os grupos A1, A2 e A3. E a gente vai ver como subclassificar dessa maneira. E os solos finos, os solos grossos vão ser o que tem menos de 35% passando na peneira 200. Esses são os solos grossos. Ou seja, 65% desses solos são maiores do que a abertura da peneira 200. 65% desse solo ou mais é maior do que 0,075 milímetros. É um solo considerado grosso. Já é outra forma de classificação em comparação com a classificação unificada que a gente viu na aula passada, né? E aí, solos finos, como é que é? Vão ser aqueles que vão ter mais de 35% passando na peneira 200. Mais de 35% desse solo é
menor do que a abertura que está passando na peneira 200. E aí, dentro desse grupo aí, a gente tem, dentro dos solos finos, a gente tem os grupos A4, A5, A6 e A7. A gente vai ver como é que a gente vai classificar isso daí. Então, quem viu a aula passada já sabe que tem umas tabelinhas que a gente vai usar. E eu vou explicar para vocês calmamente como é que a gente vai ler essa tabelinha aqui. Então, digamos que a gente tem um solo em mãos. O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer, que eu disse, é o quê? Responde aí. Passa na peneira 200. Ver quanto é que passa na peneira 200. Então, digamos que a gente já viu a curva granulométrica e a gente viu que o percentual que passa na peneira 200 é menor que 35%. Então, é bem pouquinha coisa desse solo, que passou na peneira 200. Bem pouquinha coisa do solo é fina, né? Uma parte pequena do solo é fina. Então, a maior parte dele é mais grossa, né? Então, ele é considerado um solo granular. Depois disso, eu vou, para eu saber qual grupo esse solo pertence, eu vou analisar essas outras peneiras que eu estou apontando aqui no meu cursor. Eu vou seguir essa ordem dessas linhas aqui. Então, primeiro eu vou analisar essa peneira número 10. E aí eu vou ver o seguinte: quanto desse solo passa na peneira número 10? Se for menos de 50%, eu já sei que ele caiu aqui, ó, nessa subclasse, nesse subgrupo, na verdade, A1A. Então, ele é um solo A1A. Se foi menor que 50, já caiu nesse subgrupo. Se foi maior que 50, eu ainda não tenho certeza. Aí, eu vou ter que ir para a segunda linha. Vou avaliar a peneira de número 40, que é a de 0,42 milímetros. E aí, eu vou ver qual é o percentual que está passando nessa peneira 40 do meu solo. Esse percentual é menor que 50, menor que 30 ou maior que 50. E aí, dependendo desses três, eu vou e venho para cá ou para cá. Se esse percentual é maior que 50, se esse percentual é maior que 50, eu ainda tenho que vir para a próxima linha, porque pode ser algum daqui, ó, maior que 50. Se ele é menor que 50 ou menor que 30, eu ainda posso vir para a terceira aqui só para garantir, certo? Mas menor que 30, eu já posso imaginar que ele está aqui nessa coluna 1A. Mas é sempre interessante que eu vá para essa terceira aqui só para checar se o percentual que passa na peneira 200 desse solo é também menor que 15, ok? E para esse solo aqui, se for menor que 50, eu vou checar se ele satisfaz essa segunda condição aqui, que é o percentual que ele passa na peneira 200 ser menor que 25. Então, para o solo ser A1A, quais são as três condições que ele vai satisfazer? Vai satisfazer essa condição e essa condição. Eu preciso checar tudo? Não. Por quê? Quando eu já vejo que o percentual que passou na peneira 10 dele é menor que 50, eu já sei que ele só pode ser esse solo A1A. Então, eu não vou perder meu tempo, digamos assim, analisando essas outras partes aqui de baixo. Posso fazer isso? Posso. Essas outras partes aqui de baixo vão servir até de parâmetro para mim, para eu entender o meu comportamento do solo lá na frente. Eu sei que o IP dele vai ser menor que 6. São parâmetros desses solos que estão nesse subgrupo. Deu menor que 50, eu já sei que é A1A. Para esse grupo A1B, ele tem que satisfazer todas essas condições aqui. Deu menor que 50, eu já fico com a orelha em pé. E aí, eu vou ver se o percentual que passa na peneira 200 é menor do que 25. E aí, eu sei que é solo A1B. Para o solo CA3, eu sei que aqui, ó, nessa primeira parte, eu sei que ele foi maior que 50. Na segunda parte, quando eu fui ver a peneira de número 0,42, o percentual que passou foi maior que 50. E aí, eu vou e analiso a peneira 200. E aí, deu menor que 10. Então, ele satisfez essas duas condições e ele foi um solo A3.
Para o grupo do solo A2, dos solos A2, né, eu tenho esses 4 subgrupos aqui, que vão do mesmo jeito, cada um satisfazer as suas condições. Só que a gente vai ter um jeito mais fácil de ver se o solo está satisfazendo todas essas condições. A gente pode tanto ver por essa tabela aqui, a gente já sabe, ó, que quando for menor que 35, tudo isso daqui, ó, eu venho para aqui para baixo, checo se é essas aqui, depois checo isso daqui, depois posso calcular esse índice de grupo que eu vou dizer para vocês a equação. Mas existe outro jeito mais fácil de ver isso daqui que eu vou mostrar para vocês lá na frente. Só lembrando e mostrando, na verdade, para vocês as correspondências aproximadas, o solo A1A, ele é mais ou menos correspondente ao solo GW, o pedregulho bem graduado da classificação unificada. O solo A1B, ele é mais correspondente ao solo SW, que é a areia bem graduada. E o solo A3 corresponde ao solo SP, que é a areia mal graduada, tá? Então, ó, o grupo A1, qual é o tipo de material? Geralmente fragmentos de pedra, pedregulho e areia. Esse grupo A3, geralmente areia fina. E o grupo A2, geralmente pedregulhos e areias siltosas ou argilosas. Já vai ter uma quantidade maior de finos, beleza? Gente, se tiverem dúvida, pode me interromper, pode falar aí no microfone. Sem vergonha, viu, Moisés? Quero ouvir sua voz, viu? Ó, só para vocês verem o que a gente vai usar para essa classificação, ó. Digamos que eu tenho esse solo aqui, ó. O que eu iria usar, ó? Eu tenho que olhar, ó, a peneira 10, 2 milímetros. Antes disso, eu já tinha olhado a peneira 200. Já vi se passa 35%, menor ou maior que 35%, né? Mas só vindo nessa ordem para você ver mais ou menos onde é que está cada peneira na curva granulométrica, né? Ó, essa peneira 10, aqui, ó, 2 milímetros. 1, 2. Essa peneira 10, 2 milímetros aqui. A peneira 40 é 42 milímetros. Então, eu vou 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, um pouquinho depois do 0,4. Então, eu vou ver qual é o percentual que passa na 42. Se eu precisar também analisar a peneira 200, eu já vou aqui, ó, que é a peneira de 0,075 milímetros. Então, 0,01, 2, 3, 4, 5, 6, 75 milímetros, mais ou menos aqui. Certo? Então, só para vocês terem noção das 3 peneiras que se usa nesse método. Eu não disse que tinha uma forma mais tranquila de se verificar esses solos aqui, ó. Então, ó, a gente olha essa carta de plasticidade aqui embaixo. A gente já viu um pouco sobre carta de plasticidade na classificação unificada dos solos. O que é essa carta de plasticidade? É esse gráfico que vai plotar o índice de plasticidade em função do limite de liquidez. O que é que você vai fazer? Muito simples. Você vai pegar o índice de plasticidade do solo, qual o valor, um percentual, né? E você vai plotar em relação ao limite de liquidez. Pegou esse ponto, cruzou com outro ponto. Deu um ponto nessa área, então é um solo A26. Deu um ponto nessa área aqui, é um solo A27. Deu nessa área também é A27. Deu nessa área aqui, A25. Deu nessa área aqui, é A24. Se você for ver, cada área dessa aqui vai satisfazer a essas, como é que diz? Eita, esqueci como é que fala. Essas condições que tem aqui. Essas condições, beleza? Então, para esses solos aqui, a gente realmente tem que verificar na curva granulométrica. A gente tem que verificar de um em um em um aqui, ó. Ver primeiro aqui, ó, na peneira 10, qual é o percentual que está passando. É menor que 50? Opa, é menor que 50? Ah, então é A1A. É maior que 50? Não sei. Vamos ver agora aqui. Peneira 42. Deu menor que 30? Deu menor que 50? Deu maior que 50? Ah, menor que 50. Então, mas não, deu menor que 50? Deu entre 50 e 30?
Ah, não sei, vamos ver aqui essa terceira então. Aí você vê essa terceira e você tira sua dúvida e vê se seu solo é A3, A1B ou A1A. Geralmente nessa terceira peneira você já vai tirar a sua dúvida. E se já foi maior que 50 aqui, ó, e não deu para você tirar a sua dúvida aqui, então você vem para cá, plota o IP e o LL aqui, nesse gráfico. E aí você já vai ver isso daqui. O que acontece? Se o que passou na peneira aqui, 40, foi maior que 50. E o que passou na peneira 200 foi menor que 35. Só que você viu que o seu solo, ele tem esses índices de LL e de IP. Esses solos aqui, geralmente não vão ter um limite de liquidez definido. Eles podem não ter um percentual tão significativo de finos, né? E aqui não, aqui eles já vão ter um percentual mais significativo de finos e geralmente a questão pode lhe dar um LL ou IP e na vida real você vai ter um limite de liquidez ou limite de plasticidade e índice de plasticidade desse solo e aí ele vai ser possível que você utilize esse gráfico aqui. Vai ficar claro para vocês que a gente vai fazer exercícios para isso daí. Então, para esses solos aqui, a gente pode olhar essa carta de plasticidade. Para esses daqui, a gente já vai seguindo esse passo a passo, essa peneira, depois essa peneira, depois essa peneira, na curva granulométrica. E aí, o que seria esse IG que tem aqui embaixo, né? Que é o índice de grupo. Foi feita uma modificação na classificação primitiva, ou que se chama classificação inicial desse sistema rodoviário, tá? E o pessoal incluiu esse índice de grupo. Se você for ver, você usando esse gráfico aqui, já dá para você classificar os solos. Só que aí o pessoal viu que existia uma outra característica em comum para os solos desse grupo A26 e A27, que era esse índice de grupo aqui, que é essa fórmula aqui. Então, esse índice de grupo é um parâmetro que ele é utilizado para você poder estimar a capacidade de suporte dos terrenos de fundação. Talvez vocês vejam alguma coisa sobre isso na disciplina de fundações. Então, o que seria essa formulação? É o percentual que passa na peneira 200 menos 35 vezes isso tudo aqui, ó. 0,2 mais 0,005 vezes LL menos 40, vezes tudo isso, né? Mais 0,01 vezes o que passa na peneira 200 menos 15, vezes o índice de plasticidade menos 10. Isso tudo aqui, se der igual a zero, são solos ótimos, né? Somos ótimos. Não é somos ótimos, não. É solos ótimos. Valeu aí pela valorização, professor. Se o IG, mas nós somos ótimos mesmo. Ó, você viu que apareceu um negocinho agora, ó? Apareceu um barulhinho, ó. Aí eu sei que Jasmine queria entrar, tá vendo? E aí, quando o IG é igual a 20, esses valores extremos são solos péssimos que devem ser evitados. Solos granulares tem o IG entre 0 e 4, solos siltosos entre 1 e 12, solos argilosos entre 1 e 20. E também existem outras regrinhas para utilizar essa fórmula. A seria tudo isso que multiplica isso que está aqui no parêntese. A é tudo isso aqui, ó. Se esse P200 for maior que 75, adota 75. Se for menor que 35, adota 35. A gente não vai utilizar diretamente essa fórmula aqui, mas é bom para vocês saberem que existe, como é que se utiliza, tá? Em B,
O que é B? É isso daqui, ó. Essa parcela aqui que multiplica o 0,05. Se o LL for maior que 60, tem que adotar 60. Se o LL fosse menor que 40, tem que adotar 40. Em C, que é isso daqui, ó. Se o P200 for maior que 55, tem que adotar 55. Se for menor que 200, tem que adotar 15. Ou, se for menor que 15, tem que adotar 15. E em D, que é essa parte aqui, ó. Se o IP for maior que 30, adota 30. Se for menor que 10, adota o próprio 10. Tá? Só para saber como é que usa essa formulazinha para calcular o índice de grupo do solo, que é um parâmetro que vai me dar o quê? Como é a capacidade de suporte desse solo. E aí a gente descobriu como é que se classifica os solos granulares. A gente vai fazer exemplo depois. Eu quis trazer logo como é que se classifica os solos silto-argilosos, que é simples, pessoal. A gente vai praticamente só utilizar essa carta de plasticidade. E existe essa tabelinha que vai explicar as condições que essa carta de plasticidade satisfaz. Mas o que é que a gente vai fazer para os solos silto-argilosos? Que tem o percentual que passa na peneira 200 maior que 35%. Plotou o índice de plasticidade dele e o limite de liquidez e vai ver em que área ele se encontra. Então, dependendo se o índice de plasticidade está aqui e o limite de liquidez está aqui, índice de plasticidade 8, limite de liquidez 20, certo? Então, o solo está nessa área, ele é um solo A4. Índice de plasticidade 20, limite de liquidez 20. Então, é um solo A6, entendeu? Apenas plotar aqui dentro desse gráfico. E aí, existe o índice de grupo também, se a gente quiser saber, para cada grupo desse daqui, que a gente tem esses valores aqui. Outra coisa, ó, entrou mais uma pessoinha aí. Outra coisa, pessoal, dentro desse grupo A7 eu tenho dois subgrupos, que é o A75 e o A76. Então, para eu saber se o solo é um A75 ou A76, eu vou apenas checar essa condição aqui. Se o IP dele, o índice de plasticidade, ele é menor ou igual que o LL menos 30, essa condição é verdade ou não? É verdade? Então, ele é um solo A75. E o A76, se o IP dele é maior que o LL menos 30. Isso aí é mais uma condição desses subgrupos que já está satisfeita aqui nessa carta de plasticidade. Então, isso daqui é só para a gente entender mais ou menos de onde vem essa carta de plasticidade aqui. Ok? Entendido? E aí, a gente vai fazer os exercícios. Antes dos exercícios, resumo aqui para vocês entenderem. Ó. Resumo do sistema rodoviário de classificação. Primeira coisa de tudo é o quê? Ver qual é o percentual de solo que passa na peneira 200. É maior ou é menor que 35? Menor que 35 é um solo granular. Maior que 35 é um solo fino. Se for um solo granular, aí, se for, eu vou checar essas peneiras aqui, né? Se o percentual que passou na peneira 10 for menor que 50, eu já posso dizer que é o solo A1A. Se for maior que 50, não sei. Vamos checar as outras peneiras. Aí, ó, se o percentual que passou na peneira 40 for menor que 50, aí eu já venho e vou só checar isso daqui e vou ver que o meu solo é um solo A1B. Se o percentual que passou aqui, ó, na minha peneira 40, for maior que 50, aí eu tenho que ver, porque pode ser um desses daqui de baixo. Eu tenho que ver se ele tem limite de liquidez, limite de plasticidade, como é que está aí no meu solo. E aí eu vou ver também aqui, ó, se o percentual que passa na minha peneira 200 é menor que 10. Aqui o índice de plasticidade, ó, ele nem se aplica. Então, nesses solos A3 aqui, são solos que não vão ter um teor de finos que vai me trazer uma plasticidade que me dê um índice de plasticidade. Então, nem se aplica o índice de plasticidade nesses solos A3.
Então, se o percentual que passou na peneira 40 é maior que 50 aqui, e eu tenho índice de plasticidade, limite de liquidez, tudo certinho, então, epa, é um solo que eu posso utilizar essa carta aqui, de plasticidade. E aí, ele até melhorou a carta de plasticidade que eu estava mostrando para vocês, mostrando apenas os solos que estão dentro dessa classe aqui do solo A2, os subgrupos do solo A2. Então, quando eu ploto o índice de plasticidade e o limite de liquidez dentro aqui desses solos granulares, eu vou ter, dependendo da área em que meu ponto estiver, eu vou saber qual é o meu tipo de solo aqui. E para os solos que tem o percentual que passa na peneira 200 maior que 35, muito tranquilo. É só plotar o índice de plasticidade e o limite de liquidez e ver onde esse meu pontinho vai estar. Em qual área dessa ele vai estar. Beleza? Então, a gente vai fazer uns exercícios para entender como é que se dá essa classificação aí.